do sexto ano, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos estudar sobre os defeitos da visão. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre o olho humano, as estruturas, as funções desempenhadas por cada uma dessas estruturas. Primeiro vamos lembrar o seguinte: existe um profissional, tá, que cuida dos olhos, que é o oftalmologista. Este profissional, ele é adequado para aplicar testes, para receitar o tipo de óculos que o paciente vai usar. Mas para que ele receite esse tipo de óculos, ele precisa realizar testes, tá? Para identificar o defeito da visão desse paciente. Se esse paciente tem dificuldade de enxergar algo que está próximo ou se é algo que está bem mais distante. Vamos começar falando sobre miopia. O que é miopia? O que é uma pessoa míope? A miopia é a dificuldade de enxergar com nitidez os objetos que estão distantes. E o que causa a miopia? A causa mais comum de uma pessoa ser míope é que o bulbo ocular é alongado, ou seja, a imagem projetada pela lente forma-se antes da retina e por isso fica desfocada, ou seja, borrada. E assim a pessoa não consegue enxergar aquela imagem com nitidez, lembrando que é algo que está distante. Outro defeito da visão é a hipermetropia. É o oposto da miopia, tá? A pessoa com hipermetropia, ela tem dificuldade para enxergar os objetos que estão muito próximos. Ou seja, nesse caso, o bulbo ocular ele é mais curto ou a retina é um pouco curva, tá? Isso é o que faz com que a pessoa tenha dificuldade de enxergar algo de perto. Como que acontece isso? Como a pessoa sente quando o olho tenta focalizar uma imagem de um objeto muito próximo, a imagem é formada atrás da retina, tornando-a desfocada. E assim, essa pessoa tem essa dificuldade de enxergar objetos muito próximos. Objeto distante, ela não vai ter problema, mas objetos muito próximos, a pessoa que tem hipermetropia, ela tem dificuldade de enxergar com nitidez. Há ainda outro defeito da visão, que é um pouco mais complexo, que é o astigmatismo. Como acontece e por que acontece? No astigmatismo, a curvatura da córnea é irregular, ou seja, é mais acentuada em determinadas direções. E a pessoa que tem astigmatismo, ou seja, que tem essa curvatura da córnea irregular, ela tem dificuldade de enxergar imagens com nitidez tanto de perto quanto de longe. E isso pode acontecer em qualquer idade, tá? Quais são as causas? O que pode causar? Além de causas genéticas, de ser uma herança genética, o astigmatismo também pode surgir após contusões que tenham lesionado a região ocular. De maneira geral, o astigmatismo ele é causado por uma deformação do globo ocular, ou seja, a córnea assimétrica faz com que a imagem projetada na retina fique parcialmente nítida, ou seja, um pouco desfocada, um tanto que embaçada. E por fim, o daltonismo, que também é um defeito da visão. Esse defeito ele está relacionado à incapacidade de algumas pessoas de diferenciar determinadas cores, tá? Principalmente distinguir o vermelho do verde. Então, esse defeito na visão não vai dizer respeito à distância em que o objeto, que a imagem está, mas às cores, tá? O daltônico ele tem a dificuldade de diferenciar as cores. No material de estudo de vocês, tem 2 testes, um de acuidade visual, tá? Lembrando que esses testes não é teste que vai indicar o defeito de visão que a pessoa tem, mas é uma forma de acender um sinalzinho de alerta aí para você procurar um especialista ou não, dizer, tô ok, não preciso, tá? Minha visão tá ok.
Então, tem 2 testes, tá? Logo no início, e outro sobre daltonismo, que é em você identificar os números. A imagem vai estar dentro de pontinhos coloridos, e aí você vai fazer esse teste, tá? Mas não é obrigatório. O obrigatório é o estudo. Outro problema de visão que chega a ser uma doença, tá? Que é tratada, certo? É catarata, tá? O que é catarata? Como que acontece? A catarata é uma doença em que a alteração da lente do olho, tá? Onde a imagem é focalizada. Mas há como reverter, certo? Essa alteração através de processo cirúrgico. No material de estudo de vocês também tem um trecho que vai tratar sobre catarata. É importante que vocês estudem, que todo esse material disponível para vocês irá servir de base para responder à atividade. Lembrando que na aula de hoje a atividade avaliativa será dividida, certo? Nós teremos 2 atividades e essas 2 atividades somam 10 pontos, tá bem, pessoal? A atividade do banco e quiz vale 5 pontos, que serão questões com base no material de estudo e no conteúdo do vídeo. E uma pesquisa, tá? É do conhecimento de vocês que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos, né? Seja celular, computador, tablet. Esse uso excessivo pode trazer problemas na visão. Então, a pesquisa de vocês é com essa temática. Vocês vão pesquisar qual o impacto, ou seja, quais as consequências do uso excessivo de equipamentos como smartphone e computadores. Qual a consequência? O que vai acarretar de problema na sua visão se você utilizar por muito tempo, certo? Você vai pesquisar. Não é simplesmente encontrou um texto na internet e transcrever ou copiar e colar, tá? Você vai pesquisar, pode pesquisar em mais de um site, e aconselho fazer isso em sites confiáveis. Pesquisem, depois elaborem o texto de vocês com base no que vocês aprenderam com a pesquisa, certo? Então, você vai colocar o seu título, vai colocar primeiro o cabeçalho, claro, né? Depois o título. E aí você vai apresentar as informações que você julgar mais interessante sobre os impactos causados pelo excessivo uso do celular ou de computador, tá? E aí essa atividade você vai enviar lá no ambiente virtual. Pode ser digitada ou pode ser escrita no caderno. Você tira a imagem e anexa lá no ambiente virtual. É muito importante que vocês realizem as 2 atividades, certo? E aproveitem o material de estudo, estudem, explorem, enriqueçam ainda mais o conhecimento de vocês com pesquisas. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo no horário da aula, tá bem? Tchau, tchau, turma!